pouco hoje sobre fé, né? Orando, conversando com a pastora Mariana, falar sobre a eternidade, sobre essa nossa esperança, mas falar com isso baseado no espírito de fé, porque é a fé que nos faz caminhar nessa convicção. Então, falando sobre fé, eu queria que nós lêssemos o capítulo 11 de Hebreus, que lá tem a lista dos heróis da fé, né? Será que você podia olhar bem para essa pessoa que está do seu lado? Olha para ele, olha para ela, e vê se você não está vendo um herói aí do seu lado, uma heroína aí do seu lado. Olha direitinho, vê se tem uma capa, um escudo, né? Se tem uma asa aí crescendo no lado, você está do lado de um herói, de uma heroína da fé. Aleluia, oh glória! Vamos ler então essa lista dos heróis da fé. Nós vamos ler até o versículo 6, podem projetar aqui para mim, mas em casa você pode ler todo o capítulo, tá bom? Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Você conhece essa passagem, mas eu quero substituir duas palavras. Uma no versículo 1, quando fala assim que a fé é o firme fundamento. Há uma palavra que pode ser substituída e está em outras traduções que diz que a fé é a substância daquilo que não se vê. Quando a gente pensa em substância, a gente pensa em algo concreto, material ou em algo invisível? Substância. Uma substância é algo que a gente toca, vê, não é? Então está dizendo que a fé é a substância, o fundamento, aquilo que se vê de algo que ainda não existe. Isso é a fé. E está dizendo também ali no versículo 6 que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É uma palavra que a gente não costuma usar no cotidiano, mas ela quer dizer também recompensa. Deus gosta de dar recompensa. Deus gosta de dar prêmio. Tem alguém aí que gosta de prêmio? Tem alguém que gosta de uma boa recompensa? Pois Deus dá recompensa aos seus filhos nessa noite. Então, quando a gente leu ali, se a gente continuar lendo o capítulo, vai falar de vários heróis da fé. Vários do Antigo Testamento e até do Novo também. Vai chegar lá em Estevão e etc. Então é uma coletânea, ou seja, a Bíblia está apontando que os homens e as mulheres que viveram com Deus se tornaram heróis. O livro de Atos dos Apóstolos, quando ele termina de uma forma repentina, né? Parece que o livro não acabou e é de propósito. Por quê? Porque a Bíblia continua sendo escrita, o livro de Atos continua sendo escrito através da nossa vida, através da igreja que ficou estabelecida na terra ao longo dos séculos, tem manifestado seu fruto. Por isso, nós que combatemos o combate do Senhor verdadeiramente, somos os heróis da fé desse tempo. Por isso que eu mandei você olhar para o seu irmão, para a sua irmã aí do seu lado. Somos os heróis, nós somos convidados a sermos os heróis da fé do tempo que nós estamos vivendo. E é para heróis. Tem algum herói, alguma heroína aí? É para os heróis que estão aqui nessa noite que eu quero falar nessa hora. A gente começa lendo o primeiro personagem que viu qual foi o primeiro personagem que foi citado dessa lista de heróis. Abel, não é? Agora, Abel é o número 1 da lista. Abel está no topo da lista. E o que
Abel fez? Qual foi o ato de heróico de Abel? Ele deu uma oferta, né? Eu sei que o momento do ofertório já passou, mas é tremendo pensar que Deus gosta de oferta, porque o camarada só fez isso. Você sabe que Abel, a história dele só fala daquela primícia, daquela oferta que ele deu, e ele foi o campeão da lista, o primeiro que abre a lista. Que coisa, né? Fala comigo assim: Deus gosta de oferta, né? O rapazinho foi lá, chamou a atenção de Deus. Outro dia eu estava caminhando, eu tenho aprendido, eu sei que a apóstola Lisa gosta muito de fazer isso, eu acho que eu estou aprendendo com ela. Caminhada de oração. Então eu vou caminhar, eu gosto de caminhar, e aí eu aproveito para botar louvores, ouvir a palavra, um audiobook. E um dia desses eu estava ouvindo esse texto de Hebreus, e eu fiquei assim: Jesus, porque ali em Hebreus fala assim que Abel, a oferta de Abel ainda fala. Jesus, eu fui visitada com a presença de Deus, eu falei: Jesus, aquele camarada deu aquela oferta no começo do mundo lá, da história, e a oferta dele ainda fala. Aquilo ficou dentro de mim repercutindo, sabe? E eu fiquei pensando assim: meu Deus, Senhor, a minha oferta, ela está falando algo para ti nesse tempo? A minha oferta te diz alguma coisa? A minha oferta fala? Eu pensei isso: Senhor, o Senhor está aceitando a minha oferta? Porque o Abel fez de tudo para Deus aceitar a oferta dele, né? Preparou a ovelhinha, engordou ela, deixou ela bem bonitinha para entregar ao Senhor. E eu falei: o que a minha oferta está dizendo lá no céu? Eu faço essa pergunta para você, né? Vou sair aqui um pouco da fé e falar de oferta, mas a oferta, segundo esse texto, foi um ato de fé. A sua oferta está dizendo o que para os céus? O que, se lá nos céus, o que está sendo comentado agora sobre a sua e sobre a minha oferta? Que coisa, né? Que coisa profunda. Então, um ato de oferta, nós acabamos de ler que ele tinha dons, que esses dons atraíram ao Senhor: o dom da generosidade, o dom da fidelidade. Seja um dizimista fiel na casa de Deus, seja um ofertante fiel na casa de Deus, porque o nosso dinheiro, a nossa oferta fala. Fala ou não fala? Fala. Amém? E olha, sinceramente, acho que ninguém quer ser mal falado lá no céu, né? Já pensou os anjos lá recolhendo as ofertas? Porque quando eu era criança, que eu via recolher oferta na igreja, sabe o que eu achava? Tinha uma portinha assim, uma salinha atrás do púlpito na igreja. Eu achava, gente, olha coisa de criança, que quando aquele dinheiro era recolhido e levado ali para dentro, que o dinheiro subia todo para o céu. Sério mesmo. Eu achava que lá dentro daquela salinha o dinheiro ia para o céu. Aí Deus contava o dinheiro todinho, arrumava e mandava ele de volta todo arrumadinho. E eu achava assim, porque os pastores sempre falavam assim, que Deus ia multiplicar, não é? Ainda que seja a oferta da viúva pobre, mas o Senhor vai multiplicar. Então eu achava assim, que quando ele subia para o céu, ele descia no valor necessário para tudo que a igreja precisava. Então o Senhor aumentava e descia todo arrumadinho para pagar as contas. Olha que coisa. Chega a ser bonito, né? A cabeça de criança. E aí, então eu fico imaginando, com esse pensamento eu fico imaginando, imagina teu dinheiro chegando lá no céu. O que os anjos estão falando quando eles estão contando lá o dinheiro? E esse aqui, ó, é usura, é avarento. Esse deu o dinheiro todo rasgado, todo amassado. Eu não quero nem contar essa nota. Será que é isso? Ou os anjos estão falando: a igreja do Jardim de Esperança é generosa, a igreja do Jardim de Esperança é fiel, a igreja do Jardim de Esperança é uma igreja que cumpre o princípio. Por isso vamos derramar sobre eles bênção sem medida, por causa da fidelidade. Amém? Eu creio que isso que está sendo comentado lá em cima, não é? Mas eu fiz esse destaque só para mostrar o poder de uma oferta. E depois a Bíblia vai discorrendo, e cada herói da fé que vai sendo falado ali tem a sua característica, a sua participação na história. Porém, todos eles, como nós nesse dia temos a fé como nosso firme fundamento. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam, é o fundamento, é a substância daquilo que se
espera. O que você está esperando em Deus nesse tempo? Qual é a sua expectativa? Eu sei que existem sonhos pessoais, né? Eu acabei de contar 2 bênçãos que a minha casa recebeu. Então eu sei que existem projetos, sonhos, ideais que você tem estabelecido em Deus, pessoais, e para a casa do Senhor também. E a fé nessa noite, nada vai te parar, porque a fé é essa certeza de que vai acontecer. Amém, igreja? Nada pode tirar essa convicção, nem a dor, nem a morte, nem o choro, de que a fé é essa firme convicção. Eu quero usar mais uma passagem bíblica com vocês, que eu acho ela tremenda, que está em Romanos 4:17. Vamos ver aqui? Olha o que diz. Mais um pedacinho final, ó. Chama as coisas que não são como se já fossem. Eu quero que vocês leiam comigo esse finalzinho, porque é tremendo, né? Você já ouviu esse versículo, mas lê alto. Lê declarando para você, para a sua vida, para aquilo que você ainda está esperando. Lê junto comigo, olha. Chama as coisas que não são como se já fossem. O que ainda não aconteceu? O que você ainda está esperando? Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus, Ele chama essas coisas que ainda não aconteceram, Ele diz que elas já são. Quando Ele olha para você, quando Ele olha para a sua vida, quando Ele olha para a sua casa, quando Ele olha para a igreja, Ele diz, já existe, já é uma realidade, já aconteceu. Então, igreja, não é pecado nenhum nós declararmos a mesma coisa, pensarmos a mesma coisa. Amém? Temos essa linguagem de fé e declararmos, para que a nossa mente entenda e receba que já é realidade. Aleluia! Talvez a gente está esperando só um pouquinho para que fique visível, mas no mundo espiritual elas já existem, e eu quero explicar isso um pouquinho melhor para vocês, tá? Para explicar isso um pouquinho melhor, eu quero dizer uma coisa, que também é baseada na palavra de Deus. Eu estou ministrando a palavra a você. Primeiro nós temos então que mudar a nossa mentalidade. Nós somos tentados a todo tempo a pensar com a mentalidade humana, natural, mas nós temos que ter a mente de Cristo. Aliás, nós temos a mente de Cristo e nós temos que botar essa cuca para funcionar. Se a gente tem a mente de Cristo, ela tem que funcionar, né? Chega de espírito de burrice. Chega, fala, já espírito de burrice. Eu tenho a mente de Cristo. Não é qualquer cabeça que você tem, não, hein? Fala aí para o pessoal que está do seu lado, ó. Você tem a mente de Cristo, então põe essa cabeça para funcionar. Porque é muita coisa, muita inteligência, muita sabedoria, muito discernimento está sobre a sua vida. Amém? Vamos nos valer disso. E aí olha o que diz Romanos 12, que nós temos que transformar nossa mente, né? Olha, não se conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você conhece esse versículo. Por que está insistindo em pensar em derrota? Se você conhece esse versículo, por que está insistindo em pensar em desânimo, em palavra negativa? Temos que transformar o nosso entendimento. Para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável. Quem quer o que é bom, perfeito e agradável? Tem alguém aí? Eu quero. Então a mente tem que funcionar. Aleluia. Se você não quer, nós não vamos brigar por causa disso. Ah, não, eu nasci assim, as coisas não vão mudar, é desse jeito mesmo. Nós não vamos brigar por causa disso. Você está salvo, recebeu Jesus como Salvador, mas se quer viver na terra essa vida de pensamento pequeno, é uma escolha sua. Eu não vou abrir mão, te aconselho a não abrir mão de tudo aquilo que o Novo Testamento nos dá direito. Eu não quero perder. Recebemos a salvação, mas recebemos promessas de uma vida excepcional. A palavra diz assim, olha, eu vim para que tenham e vida bem fracassada. Eu vim para que tenham vida e uma vida muito limitada. Eu vim para que tenham vida e abundância.
vamos traduzir para o português o que é abundância, o português do dia a dia? Uma vida sem limites, uma vida cheia de possibilidades, uma vida excepcional, fora de série. Isso é que é abundância, não é? Uma vida plena de recursos. Jesus está dizendo isso nessa noite. Eu vim para isso. Então vamos escolher viver isso que Ele está nos oferecendo nessa noite pela fé. E como é que a gente faz? Como é que é esse processo, apóstola? Deixa eu compartilhar aqui com vocês algo. Nós estávamos lá em Padre Miguel, depois que passou a época de carnaval, março, lá para abril, nós começamos a fazer uma releitura de um livro que nós lemos, quando a gente era solteiro, não estava nem namorando ainda. Então eu acho que talvez alguns que estão na nossa época já leram esse livro também, que é A Quarta Dimensão. Levanta a mão quem já leu A Quarta Dimensão. Então, todo mundo que levantou a mão, exceto a Júlia e a Gabi, denunciou a idade aqui, né? Elas são novinhas, mas os outros todos denunciaram a idade aqui junto comigo. Por quê? Esse livro, escrito pelo pastor David John Shaw, é um best-seller, um livro que na época que ele chegou aqui no Brasil, muita gente que era cristão na época leu, ele revolucionou a vida de muita gente. Eu lembro, quando li ele nessa época, eu lembro que eu fiz uma lista de tudo que eu queria no meu futuro marido, né? Fiz a listinha, vou explicar depois por que eu fiz essa lista, e Deus cumpriu tudo aquilo que eu pedi. Fiz a lista, comecei a orar por aquilo, e Deus fez. Eu sou muito feliz, né? Ô glória! Mas eu só lembrava disso no livro, porque eu li solteira, a perspectiva do solteiro é casar, né? E agora, quando nós fizemos essa releitura, nós fomos entendendo nesse tempo, com essa idade, outros propósitos importantes para a nossa vida e para a vida da igreja. E eu quero compartilhar isso com você. Se você estiver anotando nessa noite, anote alguns passos que eu quero te passar para que você possa colocar essa fé, porque essa fé já está dentro de você. Eu falei, você não vai ter a mente de Cristo, a Bíblia diz que você tem. Amém? Então vamos usar a mente de Cristo. A fé já está em você, porque foi pela fé que você recebeu a Jesus, e a gente vai exercitar aquilo que já está em nós. Então eu quero compartilhar com vocês alguns detalhes, e para esses detalhes eu queria dar o nome. Aliás, eu queria explicar primeiro que a fé, antes de eu falar sobre esses pontos, que a fé, ela é um campo do sobrenatural. Nós acabamos de ler que ela é invisível, que ela traz o que é invisível à existência. Aliás, o mundo espiritual, você sabia, segundo o Hebreus 11, que ele é mais real do que o mundo natural? Isso que a gente vê com os nossos olhos, que a gente sente o cheiro com as nossas narinas, isso é inferior, é limitado em relação ao mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real, embora a gente não veja com os olhos naturais. Ele é maior, ele é mais completo, ele é mais poderoso. E é isso que o Senhor está nos ensinando. E para nós experimentarmos essa dimensão espiritual, nós precisamos estar vivendo na quarta dimensão. É o título do livro, a quarta dimensão, não é? E como, o que é isso, apóstola? Deixa eu explicar aqui rapidinho. O mundo que nós vivemos, esse mundo físico, é um mundo que está na terceira dimensão. O pessoal que estuda matemática, geometria e arte, me ajuda, né? A terceira, tudo no nosso mundo físico é tridimensional, certo? Tem comprimento, largura e altura, né? Ou profundidade, né? Isso é que deixa a matéria com forma, né? As coisas têm forma. Nós não somos achatados, né? Igual uma folha de papel, né? A natureza, as coisas que existem não são achatadas, porque se fosse tudo achatado, seriam só duas dimensões, que seria comprimento e largura. Mas como tem altura ou profundidade da forma, né? Que todos nós temos. Então, essa é a diferença de um círculo para de um círculo apenas para uma bola, né? Tem três dimensões. O mundo de uma dimensão só, se o mundo tivesse uma única dimensão, tudo seriam linhas. Porque em matemática, me ajuda aí, pessoal, eu estou falando besteira. Uma união de um ponto a outro forma uma linha. É isso ou não é? Isso é
o que é unidimensional, uma dimensão. Quando tem o comprimento também, duas dimensões, as figuras achatadas, planas. E quando tem a profundidade, três dimensões, tudo que a gente vê que tem forma por aí. Esse é o mundo natural. Tá mais ou menos certo, ô Israel? Nosso matemático tá mais ou menos certo? Depois você conserta aqui, você explica melhor, tá? Mas o mundo invisível, ele não está nessa dimensão material. Ele está na quarta dimensão. Existe uma dimensão acima dessas. Existe uma dimensão que engloba todas as três. Todas as três estão contidas na quarta. A primeira está contida na segunda. A terceira contém a primeira e a segunda. E a quarta? O mundo espiritual contém o que é o mundo natural também. E tem muito mais, porque tem o sobrenatural. E é lá que nós precisamos estar. Sabem por que muitas coisas não acontecem e a gente fala, mas eu tenho fé, eu sou convertido, eu creio. É porque a gente às vezes opera com a mente natural. A gente opera olhando para as coisas naturais. Mas quando nós aprendemos a caminhar, a transitar, a viver, a interceder, a clamar, sabe, a estar na quarta dimensão, as coisas começam a acontecer. A gente começa a ver algumas coisas diferentes acontecendo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, para que a gente possa transitar nesse campo da fé. Vou falar sobre alguns aspectos para você. A primeira coisa, né? Olha, eu falei que você tem projetos, eu falei que essa igreja tem projetos. Então a primeira coisa não é se desesperar, não é pensar que não vai alcançar, não nada disso. Nós já entendemos que temos que ter fé. Então a primeira coisa, anota aí, o primeiro aspecto é termos objetivos muito bem definidos. Ou seja, você quer casar, irmã? Tem alguma irmã aqui que quer casar? Um irmão? Então você tem que fazer aquilo que eu falei. Faz a sua lista para Deus. Olha, Senhor, minha noiva, meu noivo, eu quero que seja alto ou eu quero que seja baixo? Eu quero que seja mais cheinho, mais cheinha ou bem magrinho? Eu quero que seja branco, negro, sarará, né? Aí tem vários tipos, né? Louro, moreno, os olhos, a cor dos olhos, é isso mesmo. Nós temos que ser, em outras palavras, específicos com Deus. Você tem um projeto. Você já fez a lista do seu projeto? Pensa aí e fala a verdade. Estou orando, há 10 anos orando pela minha casa própria, há 10 anos orando pelo meu ministério, né, para Deus falar qual é o meu chamado. Você já falou com Deus? O que você deseja? Se você quer uma casa própria, como é essa casa? Com 2 quartos? Com 3? Com piscina? Com garagem? Na beira da praia de Búzios? Como é que é essa casa que você quer? Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Nós temos que ser específicos. Senhor, eu quero que toda a minha parentela se converta. Peraí, quem? O João, a Maria, o Antônio, a Andréia. Nós temos que ser específicos. Mas Deus já sabe, sim, Ele sabe. Nós é que precisamos ser específicos para que nós possamos botar a nossa fé em ação. E aí eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Tem um alvo, tem um propósito. Hoje você vai para casa com um dever de casa para fazer. Que é fazer a sua lista. Você que tem um caderno de oração, você vai fazer. Se você não tem, você pega a sua agenda, ou a Bíblia, né, o contracapa, você vai escrever lá o seu projeto e vai desmembrar esse projeto. No final do ano, normalmente as igrejas distribuem o projeto de vida do ano para a gente preencher. É tremendo, mas é importante que você depois detalhe para Deus, ponto a ponto. Tem cor? É algo que tem uma cor? O pastor Paul, ele conta o seguinte, que ele orava fielmente a Deus. Ele era muito pobre, e ele precisava fazer a obra, evangelizar. E eram lugares distantes que ele tinha que percorrer. Então ele era tão pobre que ele não pediu um carro, ele pediu uma bicicleta. E ele precisava também de uma mesinha, de uma escrivaninha para preparar os sermões e de uma cadeira. Ele não tinha nem mesa nem cadeira em casa, tão lascado que ele era.
E aí ele pediu a Deus uma mesa, uma cadeira e a bicicleta. E ele orava fervorosamente e nada acontecia. E ele foi ficando intrigado com Deus. Por que eu oro? Eu estou cumprindo a palavra e a coisa não acontece. E até por ele orar, ele perseverar, ele não desistiu. Eu não vou parar de orar. Não. Por ele orar, Deus falou com ele sobre isso. Seja específico. Eu ainda não te respondi, meu filho. Por que você não me disse a cor da bicicleta que você quer? A marca. Você não me disse se a mesa é de plástico ou de madeira. Como é que é essa mesa? E a cadeira também, de que material? E ele entendeu. Então ele voltou e começou a pedir a Deus: eu quero uma bicicleta de tal marca. Ele queria uma bicicleta, acho que americana. E a bicicleta da cor tal. E ele começou, que tem a marcha. E ele começou a dizer: a mesa eu quero de mogno das Filipinas, é uma boa madeira, né? E a cadeira eu quero de aço inox com encosto de cabeça. Deus quer abençoar. Vai pedir para ele, porque ele é Deus que pede o melhor. E aí ele disse que depois que ele entendeu, ele começou a fazer, fez a lista e começou a orar do jeito certo. E quando ele começou a orar do jeito certo, Deus começou a acrescentar algumas coisas que ele deveria fazer. Deus começou a falar com ele. Ainda não tinha recebido, mas ele começou a entender. E sabe o que Deus falou para ele como segundo passo, depois de ter esses objetivos bem definidos? Falou assim: agora você precisa ter um desejo ardente. Segundo aspecto, se você estiver anotando, né, para nós desenvolvermos a nossa fé, andarmos na quarta dimensão, ter um desejo ardente, ou seja, eu não posso orar de brincadeirinha, né? Eu tenho que orar para valer, né? Falar com Deus, interceder, clamar, porque o inimigo ele fica aí lutando no mundo espiritual também contra a nossa vitória. Então nós temos que orar. E Deus falou com ele em Salmo 37, versículo 4, que você conhece, mas que eu também separei para gerar fé no teu coração, que diz: deleita-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. Você tem desejo? O que Deus quer fazer com os seus desejos? Ele quer te dar. Sim ou não? Amém ou não? Está escrito ali, ó. Ele quer conceder, ele quer fazer. A gente às vezes fica reprimindo: não, isso aqui não aconteceu porque eu acho que eu estou orando errado. Isso aqui não aconteceu porque não é a vontade de Deus. Se você está em Cristo, com a mente de Cristo, você está orando certo. A questão é que nós temos que perseverar dentro da palavra, porque Ele quer te dar o que deseja o teu coração. Não reprima os sonhos que Deus colocou no seu coração, não. Talvez tenhamos irmãos e irmãs aqui que querem fazer uma faculdade, que querem abrir um negócio, que querem ver o seu casamento reatado, seus filhos convertidos. Deus quer, Ele quer cooperar com os seus sonhos. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não planeja o mal a nosso respeito. Deus é bom. Hoje nós cantamos aqui sobre a bondade de Deus. Deus é bom, nele não há mal algum. Então Deus não está lá no céu pensando assim: peraí, deixa eu botar essa pedrinha aqui no caminho dela, porque ela precisa dar essa tropeçadinha aqui para ela cair e aprender. Nem é isso que Deus planeja, não. Deus planeja o bem, o favor a nosso respeito. E se nós tivermos intimidade com Ele, se nós, já tiraram aqui, mas se nós nos deleitarmos nele, nos agradarmos na presença dEle, andarmos com Ele, estivermos com Ele, o que vai acontecer? Vamos quebrar a cara? Não. Ele vai conceder o desejo do nosso coração. A gente acredita ou não acredita na palavra? Amém? Ele quer conceder, Ele vai conceder. Então o pastor aprendeu sobre uma oração ardente. Ei, eu tenho que mostrar para Deus que é isso que eu quero mesmo. Sabe um filho e uma filha quando quer um presente do pai e da mãe? Que o pai e a mãe às vezes não estão nem em condições financeiras de dar, mas a criança fica: eu quero. E todo pai e toda mãe fica com o coração como? Partido, né? A gente se esforça dentro do possível para fazer o melhor pelo nosso filho. Assim é Deus também. Se Ele vê que a gente está determinado, Ele vai fazer, Ele vai abençoar. Então nós temos que ter esse desejo ardente, não pararmos de orar por aquilo que nós queremos alcançar em Deus. Muita gente para pelo meio do caminho, por isso que não vê a vitória. Quarto, nós temos que orar. Olha que coisa especial.
nós temos que orar até nós termos a substância ou a segurança. O que é isso, apóstolo? Nós temos que orar pelo nosso alvo até nós sentirmos Deus falar com a gente. Enquanto nós estamos pedindo, nós estamos falando com Ele. Mas à medida que nós perseveramos em oração, Ele fala com a gente também. Então a gente tem que insistir, pedir, orar, até o momento que Deus vai liberar uma palavra para você. Quantos já tiveram essa experiência? De bater na porta do céu durante algum tempo, mas à medida que você ia intercedendo, você sentiu uma paz, uma voz, né? Deus falou contigo, ou Ele falou uma palavra, Ele falou ao teu espírito, você sentiu uma convicção. Já passaram por essa experiência? Eu já, né? Fala assim, eu estou orando certo, eu sinto que há uma cooperação do Espírito Santo com a minha oração, eu estou orando e eu sinto uma paz de que vai acontecer. Eu tive essa experiência. Eu creio que a gente sente isso sim, né? Esse Deus falar conosco. Eu já contei para vocês, dentro desses dois aspectos, né? Objetivo definido, desejo ardente, substância ou segurança, quando nós fizemos o nosso projeto de vida uma vez no final do ano. Nós parecia uma brincadeira quando começou, porque o Rolando falou assim, vamos escrever aqui, era perto do ano novo, e ele reuniu a família e falou, vamos escrever o que a gente quer de Deus. E aí, acho que foi o Felipe ou a Carol que falaram assim, vamos pedir uma casa nova, uma casa maior, para a gente poder receber as pessoas. E aí o Rolando perguntou, e aí, então, vamos lá, Felipe, o que você quer nessa casa nova? Aí o Felipe falou, eu quero uma piscina, né? Aí falou, Carol, o que você quer nessa casa nova? Eu quero um quarto para mim e um quarto para o Felipe, para a gente não compartilhar mais o quarto. Aí eu estou vendo eles pedindo, aí eu não lembro bem o que. O Roland queria uma sala enorme para receber muitos irmãos. Aí eu olhei, achei até engraçado, porque a gente não estava na iminência de comprar nada, né? E eu falei assim, já que é para sonhar, eu vou sonhar também. Eu quero um quarto que tenha um closet. E aí fomos escrevendo, fizemos a nossa listinha. Naquele mesmo ano, sem a gente guardar dinheiro, sem a gente ter vendido a casa que morava, o Senhor nos deu uma casa exatamente como nós colocamos naquele papel. Impressionante, irmãos. De uma maneira sobrenatural, Ele nos deu essa casa. E aí nós fomos vendo, né? Porque quando nós escrevemos, nós começamos a orar. Parecia uma brincadeira, mas nós levamos a sério. E depois, Ele foi falando com a gente. Quando a casa apareceu, num primeiro momento a gente ficou assustado. Porque como nós vamos comprar sem dinheiro e sem ter se organizado? Mas a gente tinha, quando ela apareceu, a gente tinha substância, segurança, porque a gente viu o processo de Deus falando conosco e a gente com Ele durante aquele ano, amém? Então a substância, então a gente entrou naquele negócio, meio que no escuro, mas com fé, com convicção de que Deus nos daria a condição de arcar com o compromisso financeiro também, amém? Então por isso que eu falei para vocês, a fé é a firme substância, concreto. A fé a gente não vê, a fé a gente não toca, mas dentro da gente ela é algo concreto, ela é algo vivo, é algo firme. Então, se você quando pede algo ao Senhor ainda não sente essa segurança, continue orando, continue intercedendo, continue pedindo, porque se você perseverar, se nós perseverarmos, Ele vai nos dar essa certeza, amém? Então, não pega a tua listinha. Eu te aconselho a você colocar a sua listinha pendurada lá no seu banheiro, no espelho. E você vai orar de manhã, quando acordar. E vai orar à noite, na hora de dormir. Aparentemente, parece que nada vai acontecer. Aliás, quando a gente entra nesses propósitos, a gente toma até uns prejuízos no início. Porque o diabo faz de tudo para a gente achar que não vai dar certo. Né? Quando a gente entrou num propósito com Deus uma vez, sabe o que aconteceu? A televisão queimou, o celular do Felipe foi roubado, assim deu tudo errado. Aí a gente falou assim, tem coisa boa aí, por isso que o inimigo quer enganar a gente. Vamos perseverar. E nós fomos abençoados. Então cuidado, o inimigo vai fazer parecer que piorou. É mentira do diabo, ele é o pai da mentira, né? Ore, persevere e Deus vai falar com você. Você vai chegar para o pastor Júlio, para a pastora Maria e vai falar assim,
Pastores, eu estou tendo experiência. Deus está falando comigo. Ainda não aconteceu, mas eu já sinto dentro de mim que vai acontecer. Deus já falou comigo. É assim que vai ser. Ore até Ele te dar segurança. E por último, o último tópico, para você viver esse tempo da fé. Fale e declare a palavra. Nós sabemos disso também. Mas em todo tempo que você estiver pedindo, que você estiver lá fazendo os seus objetivos, que você estiver orando, que você estiver ouvindo de Deus, declare a palavra. Nós temos que ter o linguajar da fé. Nós não podemos estar orando, mas a nossa boca se abrir e dizer não vai acontecer. Nós não podemos estar orando e dizer eu não tenho condições. Nós não podemos estar orando e dizer a minha fé é pequena. Nós temos que declarar a palavra de Deus. Sabe, se você não conhece bem a palavra, sabe, procure decorar alguns versículos. Hoje a gente tem como na internet puxar versículos que são sobre fé. Existem as caixas de promessas com alguns versículos separados. E se exponha ao poder da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, pintou a dificuldade, você vai declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como nós falamos aqui agora, Deus quer realizar os desejos do meu coração. A Bíblia fala assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está passando dificuldade? Glorifica a Deus e fala: eu hei de comer o melhor dessa terra. Posso estar passando por isso agora, mas essa não é a minha realidade. Eu quero e eu estou ouvindo a palavra e eu vou comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz assim, ei, pede-me, te darei as nações por herança, os confins da terra por sua possessão. Está no aluguel? Está morando numa casa emprestada? Estão pedindo a casa? Você vai declarando: eu hei de ter posse, do meu terreno, da minha casa, porque Deus me prometeu com os confins da terra. Então nós precisamos declarar a palavra. A gente não perde nada em declarar a palavra. Ainda que o nosso coração esteja temendo, ainda que a gente se sinta assim intimidado, nossa boca tem que abrir e falar o que a palavra diz. Amém? Então tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que fazer esse tipo de declaração. Essa deve ser a nossa fé. E para terminar, então, eu quero dizer que esse pastor, à medida que ele foi andando em tudo isso que Deus falava com ele, quando ele chegou nessa parte sobre a substância ou segurança e depois sobre falar a palavra, ele disse que o Espírito Santo ia falando com ele, ensinando a ele como proceder. E aí, como eu contei para vocês, ele ainda não tinha recebido nem a bicicleta, nem a mesa, nem a escrivaninha. Mas ele estava orando, ele estava com desejo ardente, ele fez os objetivos dele, botou bem o objetivo, tinha um desejo ardente, e Deus começou a dar a ele essa convicção, essa certeza, essa substância. E aí Deus falou com ele assim, o Espírito Santo falou assim: então agora que você tem a segurança, você vai falar para todos os seus amigos da igreja que você já tem a bicicleta, que você já tem a escrivaninha e que você já tem a cadeira. E ele falou: Jesus, que enrascada, porque no natural eu ainda não vejo nada. Eu sei que eu os tenho, Senhor, ainda no mundo espiritual. Como é que eu vou declarar isso? O Senhor falou: declara. E aí quando ele chegou e falou para esses amigos, gente, sabe o que aconteceu? Os amigos falaram assim: pior aconteceu. Falaram assim: então de quem lá na tua casa ver. Falou: Jesus, e agora? Eles vão achar que eu sou mentiroso, a tua palavra vai cair em descrédito, eu sou um pastor, tem misericórdia. E o Espírito Santo falou com ele assim: leve-os, e quando chegar lá você mostra para eles. Você fala assim: olha, está aqui a bicicleta, vocês estão vendo? Está aqui a bicicleta, está aqui a mesa e está aqui a cadeira. Estão vendo? Imagina quando os amigos chegaram lá. Ô, David, cadê? Onde é que está? Aí ele falou assim: vocês não podem, tudo o Espírito Santo ensinando a ele,
Vocês não podem ver, mas eles já existem. Aí eles olharam para ele assim, e ele falou assim: eu estou grávido. Eu estou grávido da bicicleta, da mesa e da cadeira. Aí eles: grávido? Aí ele falou: sim. Vocês já viram uma mulher grávida? No início da gestação, ninguém vê a barriga, né? Aparentemente não tem nada ali dentro. Mas o tempo vai passando, é como se ela estivesse incubando uma criança ali dentro. A criança vai crescendo, 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 a barriga é visível, até que um belo dia, aquela criança vem ao mundo. Todo mundo vê aquela criança. Ele falou: assim é também no mundo espiritual. Eu estou grávida, através da minha oração, a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira estão crescendo. Gente, vocês pensam que os amigos ajudaram? Mas assim, esse pessoal de fé, né? Começaram a fazer chacota dele. E ali no bairro, no Viralejo, imagina, ele era pobre, pastor, pobre. Imagina como é que não ficou a reputação dele. Ele disse que ele tinha vergonha quando saía na rua, porque ele escutava as pessoas cochichando assim: e lá vai o pastor que está grávido, lá vai o pastor grávido, né? Ó, tá doido, grávido de bicicleta, né? Pode ser que as pessoas possam zombar da tua fé, né? Você não está sonhando alto demais, não? Olha pro teu pé. Já falaram isso para você? Olha de onde tu saiu, como é que pode? Agora? E ele perseverou. E ele disse que não demorou muito. Aí ele ficou declarando a palavra, né? Ficou declarando a palavra de Deus, confessando a palavra. Não demorou muito. Ele recebeu exatamente do jeito que ele orou. Exatamente. Cada uma dessas peças, da forma que ele pediu, o modelo que ele orou, ele recebeu. E ele disse que isso foi o detonador, foi o primeiro ponto para que a fé dele pudesse ser ampliada, para que ele pudesse viver na quarta dimensão, e se tornou, ele morreu há pouco tempo, com 90 e poucos anos, se tornou um homem que Deus usou para realizar grandes milagres na Coreia do Sul. A igreja dele se tornou a maior igreja do mundo. Ele tinha uma igreja muito pobre. Isso foi o começo do evangelismo na igreja dele. E por causa da fé, essa igreja se tornou uma igreja, a maior igreja do mundo, cheia de recursos, né? Uma igreja que movimentou milhões e milhares de dólares para fazer a obra de Deus em movimento até hoje, por causa da fé. Fala comigo assim: começa pequeno, mas vai crescer. Amém? Como ele começou com a bicicletinha, com a escrivaninha e com a cadeira dele, se tornou o maior pastor do mundo. Leia esse livro, tem um audiobook no YouTube, ouça esse livro. O teu projeto pode parecer pequeno aos olhos de algumas pessoas. Pode ter gente zombando e rindo de você. Pode ter gente olhando para a sua casa e dizer que não vai dar em nada. Mas em nome de Jesus, você é um herói, você é uma heroína, você é um campeão, uma campeã de Deus desse tempo. Se a galeria dos heróis da fé continuasse sendo escrita, eu acredito que eu veria o nome lá: Pastor Júlio, Pastora Mariana, não é? E aí vai, o nome das ovelhas preciosas dessa igreja. Lembre-se que você é um herói e uma heroína da fé desse tempo. Persevere em fé, coloque em prática esses princípios. E quando eu voltar aqui de novo, eu vou ser parada ali, não vou conseguir nem entrar, de tanto testemunho que essa igreja vai nos contar. Uma igreja poderosa, com uma fé viva, onde o Espírito Santo de Deus está agindo, tá bom? Então eu queria chamar o ministério de louvor. Enquanto isso, eu quero te perguntar: quantos aí vão fazer sua listinha hoje mesmo? Amém? Faça. Dá crédito à palavra que está sendo liberada. Você não perde nada em acreditar. Faça. É a unção do momento. É a unção. Deus te trouxe aqui. Se você ouviu isso, é porque é para você. Sabe? Faça. Ah, mas eu já orei tanto. Faça a sua listinha. Deus está contigo nesse negócio. Tá bom? Vamos ficar de pé nessa hora. Vamos cantar um louvor com nossos irmãos aqui que fala sobre fé. Sobre essa dimensão de fé que Deus está nos levando. De céus que se abrem nesse lugar, nessa noite, para que a nossa oração seja ouvida, tá bom?
Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar tudo aquilo que já foi preparado, tudo aquilo que já foi estabelecido por Ti na eternidade, no reino do Espírito. Nós queremos chamar a existência. Começa a liberar agora o teu sonho. Começa a chamar a existência do teu sonho nessa hora. Abre a boca. Qual o nome? Qual a cor? Qual o valor? Qual a marca? Em nome de Jesus, Espírito Santo, cada palavra, cada sonho, cada alvo, cada objetivo, cada milagre, nós chamamos a existência nessa hora, crendo, como se já fosse, como se já existisse, mediante a fé, Senhor. Em nome de Jesus, nós trazemos a existência, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, a certeza em nosso coração, do sobrenatural sendo realizado. Em nome de Jesus, seja liberado, seja desatado. Em nome de Jesus, nós declaramos uma mentalidade de excelência, nós declaramos uma visão de excelência. Nós temos a mente de Cristo. Senhor, nós declaramos uma visão de excelente, uma audição de excelência, olhos excelentes. Em nome de Jesus, tudo aquilo que foi deturpado, tudo aquilo que foi distorcido, tudo aquilo que foi limitado, sendo desatado, segundo a herança de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A nossa casa é uma embaixada do reino e sobre ela rege as leis da palavra de Deus. Em nome de Jesus, empregos, faculdades, carros, relacionamentos, aquilo que o Senhor já projetou, aquilo que o Senhor já determinou, nós trazemos a existência sobre esse aprisco, sobre os que estão aqui, sobre os que não puderam vir. Nós chamamos a existência os milagres nessa hora. Você que crê que isso é realidade na sua vida hoje, levanta as tuas mãos aos céus, fecha assim, ó, e declara pela fé: eu tomo posse. Fala com fé, irmão, eu tomo posse. Eu declaro aquilo que eu não vejo, mas já existe. Pela fé, eu verei, eu desfrutarei. A minha casa viverá, desfrutará, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus me garante, como filho do rei, eu chamo a existência e declaro vivo diante de mim, será substância diante de mim, pela fé, em nome de Jesus. Chega de um tempo limitado, de uma mente limitada, venha uma mente da abundância, da excelência, sobre o Cristo do Senhor, sobre a minha esperança, em nome de Jesus. Aplauda aquele que me reina. Deus, vamos profetizar que os céus fechados se abram mais uma vez, declarar sobre a nossa vida. Irmãos, isso é tão sério, porque a gente é muito afetado pela nossa visão natural. E que nós estamos aqui profetizando, guerreando, porque viver na quarta dimensão não é algo que o diabo queira, não é algo que o diabo planeja para nós. Mas quando nós vivemos na quarta dimensão, nós vivemos pela fé. Quando nós cremos no impossível, quando nós temos uma mentalidade excelente, uma mentalidade baseada na palavra, o diabo sabe como isso é realidade na nossa vida. Isso se multiplica. Olha aqui para mim. Por isso nós guerreamos, por isso nós entendemos que a igreja precisa romper em algumas áreas. Eu quero liberar em nome de Jesus sobre você, sobre o Jardim Esperança. Você que é ovelha desse aprisco. Quem é ovelha desse aprisco?
tem uma mente excelente. A mente de Cristo é uma mente excelente. A mente de Cristo, presta bem atenção. Não se ofenda não, seja maduro para entender o que Deus está falando. A sua mente, se a mente de Cristo é uma mente próspera. Se a sua mente, a mente de Cristo, como diz a palavra, é a minha, é a sua, é amém? Sua mente não é uma mente medíocre, é uma mente próspera. Seus olhos são olhos excelentes, a sua visão é excelente. Se você é de Jesus, Jesus vem para dar uma vida abundante. E viver na quarta dimensão é viver nessa realidade. E viver nessa realidade quer dizer rejeitar qualquer outra realidade que o mundo ou as circunstâncias queiram nos imputar. Isso não condiz com a sua realidade momentânea. Isso fala de uma dimensão muito mais além. Mas em nome de Jesus, Deus separou essa noite para trazer isso sobre você. Há algumas semanas nós temos falado sobre mudança de mentalidade. Quando se lembra de Abraão, de Moisés, daquele cego que foi tirado da aldeia? Nós queremos chamar a existência aquilo que não existe como se já fosse. Amém? Levanta a tua mão, céu. Pai, nós chamamos a existência em concordância os recursos para essa obra. Nós chamamos a existência esses ar-condicionados nesse verão. Os recursos que virão tocarão o bolso, tocarão a conta, tocarão a casa, alcançarão, Senhor, cada ovelha desse aprisco em nome de Jesus, porque é através desse povo fiel que Deus vai fazer sobrenaturais acontecer. Deus já fez e vai fazer muito mais. Aquilo, Senhor, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para nós. E aquilo que nada pode ser percebido pelos olhos, pelo ouvido, pelo coração, mas Deus tem revelado a nós por meio do seu Espírito. Nós chamamos a existência nessa noite. Nós chamamos a existência nessa noite. Nós chamamos a existência nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Os céus estão abertos sobre você. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, o céu está aberto sobre a sua vida. Em nome de Jesus. É chegado um novo tempo. O tempo kairos da parte de Deus, da recompensa daquilo que foi semeado, investido. O nosso Deus é um Deus recompensador. Aleluia. Então levanta tuas mãos ao alto em nome de Jesus. O Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós. E as duas consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sua casa e sua família. E uma vida de quarta dimensão seja desfrutada, experimentada. E aonde você pisar o seu pé, o céu se abre, porque ali vai algum servo, uma serva do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.